venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus.
Bom dia, um feliz sábado a você, meu querido irmão do distrito e da igreja da Vila Jacuí. Eu desejo a você que a graça do Senhor Jesus faça presente na sua vida. E eu quero deixar um texto da Bíblia aqui que está em Gênesis 28:16, que diz assim: Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Jacó, ele estava se sentindo sozinho, solitário. Quem sabe assim como você também está se sentindo sozinho, solitário diante dessa pandemia. Quem sabe estou falando para alguém que não está tendo mais o privilégio de ir à igreja. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Deus está com você. Ele está aí ao seu lado para te abençoar. E assim como aquele momento difícil passou na vida de Jacó, eu creio também que esse momento difícil vai passar na sua vida. Espero que você tenha um sábado feliz, deleitoso, na presença do Senhor. Esse é o meu desejo e um feliz sábado para você. Fique conosco. Não pode ficar
irmãos, feliz sábado. Meu nome é Jorge, estou aqui com o Pablo, nosso irmão, e nós vamos agora começar aqui a recapitulação da lição desta semana. Nós estamos na lição 9 e o título da lição é Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Primeiramente, nós vamos fazer uma oração para começar o estudo da nossa lição. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai que estás nos céus, perdoe os nossos pecados, venha agora, através do seu Santo Espírito, nos iluminar para o estudo desta lição. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá para a lição que tem como título lição 9. O verso para memorizar, você gostaria de ler para a gente, Pablo? Vamos lá. O verso para memorizar está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, e diz o seguinte: Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Isso, muito bem. Então, aqui, nós já vemos que o apóstolo aqui está dizendo que nós devemos estar sempre preparados para responder às pessoas a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. E aqui, como assunto da lição, queria perguntar, Pablo, como você acha que Jesus tratava as pessoas? Vamos lá. Jesus ele tinha um olhar diferente para as pessoas. Para ele, não importa o quão longe aquela pessoa ela tenha ido dele, não importa o pecado que ela tenha cometido, se o seu pecado tivesse levado ela muito distante de Jesus, ainda assim ele não diminuía o seu amor por ela. Ainda assim ele tinha um prazer, ele tinha um olhar especial por cada uma daquelas pessoas. Porque Jesus, ele não se preocupava com que aquela pessoa ela era hoje, mas no que ela se tornaria no dia de amanhã, ao conhecer a ele, ao seguir aos seus ensinamentos. Jesus via o potencial que estava por trás daquela pessoa, não meramente a aparência, mas o seu potencial, o potencial que ele via daquela pessoa de ser, de repente, um missionário, de ser um obreiro, de ser um pregador, uma pessoa que, com certeza, faria algo muito bom, para elevar cada vez mais e exaltar o nome de Jesus. Então, quando mais nós estudamos a história de Jesus e vemos os seus exemplos, mais a gente fica emocionado, mais isso nos impulsiona a seguir esse Deus e começar a ter uma visão, desenvolver essa visão que ele tinha das pessoas. Muito bem. Muito bom, Pablo. E vemos que Jesus tratava ali as pessoas com muita dignidade, cuidava das pessoas. A gente vemos ali vidas que foram transformadas ali com a sua presença. Vamos passar para a parte de domingo agora. Domingo tem como título Receptividade ao Evangelho. Lá em João, capítulo 4, do verso 27 ao 30, conta ali um episódio que aconteceu com Jesus em Samaria. O que aconteceu ali, Pablo? Pode nos contar ali como Jesus tratou a pessoa nesse episódio? Sim. A gente vê que Jesus ali ele estava passando com seus discípulos e o livro de João ele traz para nós que ele estava ali junto com seus discípulos porque ele começa o verso, na verdade, dizendo assim para nós, que era necessário que Jesus passasse por Samaria.
já a gente vai entender essa questão de o necessário. Talvez a gente, ao ler primeiramente, a gente imagina que era necessário Jesus passar por ali, porque não tinha um outro caminho para ele. Mas, na verdade, Jesus ele tinha que passar ali porque ele foi movido pelo Espírito Santo. E ali naquele lugar, né, em Samaria, ele encontrou-se com uma mulher, né? Os seus discípulos estavam ali com eles, mas haviam saído. E ali naquele momento onde Jesus estava sentado, uma mulher samaritana, ela foi pegar água e naquele momento a gente sabe que a história ela nos diz que o povo judeu e o povo de Samaria, eles tinham esse preconceito um com o outro, né? Por conta de doutrinas. Teve a questão aí da construção do templo também, que os samaritanos queriam participar e não conseguiram participar da construção do templo. E aí a lição traz para nós que eles construíram um outro templo ali em Samaria, em contradição com o que os judeus tinham construído. Enfim, a gente vê que tinha uma certa divergência desses dois povos. Mas Jesus, ao se encontrar com aquela mulher, ele veio para quebrar esse preconceito, porque ele, ao se aproximar dela, ele a tratou de forma muito carinhosa, ele a tratou de forma diferente, uma forma que nenhum outro judeu talvez tivesse tratado aquela mulher. E foi algo assim espantoso, porque para ela, como que poderia um judeu saber da vida dela ou pedir até mesmo água como Jesus fez, né? Ela ficou espantada. E aí quando Jesus começa a falar e as palavras de Jesus vão entrando ali em seu coração, ela se encanta e rapidamente ela já vai lá aos seus amigos, ali o bairro, e já começa a ser uma missionária, já pregando que Jesus fez na vida dela a transformação. E aí esse relato ele se estende, diz que Jesus precisou ainda ficar ali mais 2 dias para que Jesus falasse, né, para as pessoas o que ele tinha para falar, e aquilo que aquela mulher tinha falado ficou assim, vamos dizer que foi muito pouco, porque as pessoas, quando viram Jesus, entenderam que o que ela falava era ainda muito pouco, visto que realmente Jesus ele estava dizendo para elas. Muito bom, legal. E é interessante, né, que as pessoas depois falaram assim, ó, a gente não acredita agora nele pelo que você está falando, mas pelo que nós mesmos estamos vendo, né? Então, assim, aquela mulher foi um canal ali para levar Jesus às pessoas, e Jesus sabia o potencial que aquela mulher tinha e quebrou barreiras ali. Vamos passar agora para a nossa parte aqui de segunda-feira, né? Segunda-feira, nós temos ali um episódio com 2 mulheres, né? Uma era uma mulher cananeia e outra era uma mulher judia. O que aconteceu ali naqueles episódios, Pablo? Você pode comentar com a gente? Como Jesus tratou essas 2 mulheres? Uma era cananeia, a outra era judia. Como que Jesus acabou tratando essas pessoas? Esses 2 episódios, Jesus teve um tratamento diferente com as 2 mulheres. A primeira mulher, a mulher cananeia, já tinha um preconceito também por ser a questão de ser uma pessoa estrangeira, né? E ali Jesus, mais uma vez, passando com os seus discípulos, aquela mulher clamava a Jesus, pedindo que ele intervisse na situação da sua filha, que estava possuída por um demônio, né? Estava endemoniada. E ali Jesus, a um primeiro momento, ele meio que ignorou, né? Ele ficou em silêncio e rapidamente os seus discípulos se animaram, porque eles acreditavam que Jesus ele tinha vindo para salvar, né? Apenas o povo judeu. Mas Jesus ele é bem claro no verso, e ele diz que não, ele tinha vindo ali para salvar, né, o seu povo, o povo de Israel. E aí
a gente vê que, na verdade, foi uma estratégia que Jesus utilizou. Uma estratégia para ver e para testar a fé daquela mulher. E aí a gente vê que aquela mulher, ela seguiu atrás de Jesus, persistiu, e ela chegou a um momento de clamor bastante a Jesus, né? E aí ela nos conta que os filhos para dar aos cachorrinhos, e aí esses cachorrinhos a gente entende que não era uma expressão de desfazendo daquela mulher, não. Era um gesto carinhoso na época, né? Um exemplo. E aí ele disse que grande era a fé daquela mulher. Então, ficou registrado ali uma expressão, uma estratégia, melhor dizendo, que Jesus usou, mas para que aquela mulher ela tivesse a sua fé aumentada. E no outro episódio é bem diferente, né? Uma situação bem diferente. E isso ocorreu lá no livro de Marcos. Fala de uma história de uma outra mulher que a gente acredita que seja Maria, né? Aonde a gente sabe que era uma mulher que tinha uma vida errônea, tinha uma vida pecadora antes de conhecer Jesus. Mas foi uma mulher que foi transformada por Jesus. E ali naquela festa que Jesus estava presente, ela comprou um vaso de perfume, um perfume caro na época, e ela foi até essa festa para privilegiar e para enaltecer o nome de Jesus. E ali ela fez aquele exemplo, aquela forma de gratidão que ela tinha com Jesus, lavando os seus pés com aquele perfume caro, enxugando com seus cabelos. E aí Jesus também faz questão de exaltar a fé daquela mulher, né? Mas aqui o que deixa claro para nós nessa segunda história é que a vida daquela mulher já tinha sido transformada. E Jesus fez questão de deixar isso claro através do seu tratamento, né? E através do elogio que ele fez a ela, onde ele fala que onde for pregado todo o evangelho ao mundo, será também contado o que ela fez. Então é uma história de gratidão daquela mulher que Jesus fez questão de enaltecer. Muito bom, Pablo. Muito bem. Nós vemos ali Jesus elogiando ali aquela mulher que ela seria lembrada sempre, né? Todo lugar que ela seria lembrada. Vamos passar para a parte de terça-feira, né? Terça-feira fala assim, apresentando a verdade com amor. O nosso guia de estudo fala que apenas amizade não ganha pessoas para Cristo. Você acha que realmente isso é uma verdade, Pablo? Como que você entende que nós deveríamos passar o evangelho ou compartilhar o evangelho com as pessoas? A amizade é importante ou só amizade não ganha realmente pessoas para Cristo? Certamente, Jorge, a amizade ela é muito importante. A gente ter amigos, isso é essencial em nossa vida. Mas somente a amizade, o ciclo de amizade que nós temos, ele não vai levar essas pessoas ou não vai salvar essas pessoas. Nós precisamos, né, usar o exemplo de Jesus, que Jesus ele era amigo das pessoas, mas em ocasiões oportunas e sempre que ele podia, ele estava falando as verdades. Jesus ele não negligenciava a verdade com medo de repente perder aqueles amigos. É claro, a gente não pode chegar para um amigo nosso e de repente fazer com que ele aceite o que nós cremos, né? Impor que ele acredite no que nós acreditamos. Mas
é apresentar para ele a verdade. Nós devemos apresentar para ele o que nós acreditamos. E isso em nome da amizade, porque quando nós temos uma amizade com alguém, nós amamos essa pessoa, nós queremos o bem para ela, nós queremos o melhor para ela. E se nós prezamos pelas nossas amizades, com certeza nós queremos que essas amizades nossas, nossos amigos, eles estejam e eles façam parte da igreja de Deus, da igreja que Deus virá buscar em breve para resgatar de toda essa maldade. Então, que sentido, né, teria, no caso, a gente não apresentar esses amigos para Deus e Jesus para eles, principalmente. Então, só amizade não basta, é necessário que realmente a gente apresente, que a gente possa fazer eles se tornarem também amigos de Jesus e apresentar Jesus como o melhor amigo deles também. Muito bom, Pablo. Então vamos passar aqui para a parte de quarta-feira, que fala sobre, o título é o Fundamento da Aceitação, né? Então, como nós descreveríamos o fundamento de toda aceitação, né? E lá em Romanos diz, Romanos 15:7 fala assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Então, nós devemos perdoar uns aos outros ali, né? E interessante que o nosso guia de estudo fala também que Cristo ele nos perdoou e nos aceitou cada um de nós. E como nós podemos nos recusar a perdoar e aceitar uns aos outros? Com base nessas declarações aqui, o que você acha, Pablo, que seria um bom exemplo para compartilharmos com as pessoas, já que nós somos cristãos, compartilharmos com ela essa aceitação, né? Aceitar as pessoas e perdoá-las. O que você entende que seria uma boa atitude de aceitação aí das pessoas? Certo. O primeiro ponto que a gente tem que pensar, Jorge, é justamente isso que você mencionou e mencionou muito bem. A gente entendendo que Deus primeiramente nos amou, que Ele nos aceitou e que Ele nos aceita como nós somos, na condição de pecadores, né? Uhum. A gente também deve fazer o mesmo. Então, se a gente parar para olhar para o que nós somos hoje, e talvez aí a lição venha até trazendo essa questão de muitas coisas talvez hoje que a gente faz ou que nós fazíamos, outras pessoas não tinham o conhecimento, né? E imagine se elas tivessem esse conhecimento. Mas Deus, ele sabe tudo. E Deus, ele nos aceita da maneira como nós somos, ainda cometendo alguns pecados que talvez deixemos oculto para outras pessoas, não está oculto para Deus. E ele ainda assim, olha a graça e misericórdia dele para conosco, ainda assim ele nos aceita desse jeito. Ele nos ama, ele nos perdoa e a cada dia ele quer nos dar forças para que a gente possa ser cada vez melhor. E aí tem um trecho aqui que eu destaquei, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, que a aceitação genuína significa que acolhemos as pessoas como elas são, com todos os seus hábitos pecaminosos, porque elas são seres humanos criados à imagem de Deus, visto que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e o fato de termos sido reconciliados com Deus, quando éramos seus inimigos, podemos perdoar e aceitar os outros. Seu amor por nós torna-se o próprio fundamento de nossa aceitação e perdão. Então, o nosso amor tem que ser semelhante ao amor de Deus por nós, né? Da mesma forma, da mesma intensidade. E aí a gente às vezes pensa, mas isso é impossível para nós. Se for impossível para nós, naquilo que foi impossível para nós, Deus ele garante para nós que ele nos dará a força, né? Para superar aquilo que a gente não consegue, ele vai vencer por nós. Mas nós devemos
primeiramente, tomar essa atitude de querer amar as pessoas, de querer aceitá-las. E aí, a gente tem que abrir um parêntese, vamos dizer assim. Não é aceitar os defeitos da pessoa e concordar com aquilo, mas é aceitar e em constante, né, em paralelo com isso, está lhe mostrando a verdade, mostrando que você não concorda com o erro dela, mas que você aceita ela, porque você entende que ela é pecadora assim como você, assim como eu, no caso, né? É verdade. Então, isso aqui fica bem claro para nós. Devemos aceitar as pessoas como elas são, mas não concordar com o seu erro. Devemos ajudá-las, devemos orientá-las, devemos ampará-las, né? E aí até aqui tem um texto também que a gente de Ellen White que ela cita aqui que se nós nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões. A verdade, onde agora há apenas uma. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 9. Então, isso deixa bem claro para nós, né? Nós devemos aí, no caso, estar acolhendo as pessoas, sendo bondosos, compassivos. E aí, assim, a gente vai ajudando essas pessoas a elas conseguirem vencer as suas dificuldades, as suas limitações. Um dia nós já passamos por isso e a gente sabe bem como que é, né? Não é fácil, mas Deus, ele dá poder para a gente vencer. Amém. Vamos passar agora para a quinta, né? Para finalizarmos. Equilíbrio entre verdade e amor. O que você acha, Pablo? A gente tem que falar a verdade sempre, independente se as pessoas vão gostar ou não. Nós devemos sempre ali falar a verdade com firmeza. O que você entendeu aqui dessa lição aqui de quinta-feira? Vamos lá. Aqui fala realmente desse equilíbrio que o próprio Jesus, né, ele tinha. Então, Jesus, ele não negligenciava a verdade e ele também não era também, vamos dizer assim, só falava com amor e não mostrava a verdade. No caso, Jesus, ele tratava as pessoas mostrando a verdade da mesma forma com amor. Havia um equilíbrio, não de mais uma coisa e também não mais uma de outra. Tinha esse equilíbrio, ao mesmo tempo ali que ele tinha as amizades e que ele amava as pessoas, ele fazia questão de mencionar, né? E aí até o livro de João 14, verso 6, diz que ele mesmo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o único caminho de salvação. Isso é uma verdade. Mas se a pessoa não acreditasse nessa verdade, ele não ia tratar ela mal, trata com amor. Então a gente também tem que saber equilibrar essas duas coisas, né? E até os próprios discípulos, eles também equilibravam essas duas situações. E aí tem um trecho aqui que me chama a atenção, que diz o seguinte, a verdade sem amor leva a um legalismo asfixiante, que sufoca a vida espiritual. E o chamado amor sem verdade leva a um sentimentalismo tolerante, sem consistência, deixando o indivíduo à deriva em um mar de incertezas. Então, basicamente, Jesus ele não falava assim, olha, faça o que você quiser, né? Jesus, ele não dizia assim, eu aceito, está tudo bem, faz do seu jeito, do jeito que você quiser. Não era assim. A sua atitude era realmente de dizer para aquela pessoa que, olha, não importa o que você fez, não importa o que você tem feito, né? O que me importa é que eu estou disposto a perdoá-lo e aceitá-lo do jeito que você é. Então, isso é a gente equilibrar verdade e amor. Se for só amor demais, talvez a gente vai aceitar tudo aquilo que a pessoa ela está fazendo de errado, as coisas que não estão corretas de acordo com a vontade de Deus. E se for também só a verdade demais, aquela pessoa vai achar que a gente está sendo está pressionando e a gente quer fazer alguma coisa com ela, enfim.
né? A gente tem que saber dosar essas duas partes. Com certeza, a gente vai ter aí uma vida mais transformada, né? E Deus, ele com certeza vai trabalhar em nossas vidas. E aí, aqui no rodapé, ele vem trazendo para nós essa questão, né? Que o Senhor nos convida a unir-nos a Ele, compartilhando com atitudes que demonstram aceitação à sua mensagem dos últimos dias ao mundo que morre sem Cristo. Então, nós devemos, com amor, com compaixão, com longanimidade, apresentar às pessoas as verdades, principalmente essas verdades que nós estamos tendo a respeito do tempo do fim. É o que estamos nós vivendo hoje, né? Então, fica essa questão para nós hoje, a gente meditar, e que Deus abençoe aos nossos irmãos e um feliz sábado a todos. Obrigado, Pablo, pela boa explanação que você fez, né? Que Deus possa nos ajudar a falarmos a verdade com amor com as pessoas, para que essa verdade não afaste as pessoas de Cristo, mas que conduza a Cristo, né? Porque estranho seria se um amigo nosso nos perguntasse: poxa, mas você nunca me falou sobre a tua fé, sobre religião, ou sobre a sua crença, o que você acredita. Então, precisamos pedir a Deus para que Deus nos dê sabedoria, para quando encontrarmos uma brecha, né, numa conversa, nós possamos falar com amor as verdades que nós sabemos, né? Principalmente a verdade da volta de Jesus, né? Às vezes a gente tem amigos e os amigos não sabem que Jesus vai voltar, ou pelo menos se sabem, não foi da nossa boca que ouviram isso, né? Então que Deus possa nos abençoar e abençoar os nossos irmãos também. Eu gostaria de pedir agora que o Pablo finalizasse para nós com uma oração, Pablo. Oremos. Querido bondoso Deus, eterno Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu agora a iluminação do estudo dessa palavra. Obrigado, Senhor, pelas verdades que nós aprendemos aqui nesse estudo. Nos ajude agora, Pai, a colocarmos essas verdades em prática em nossas vidas. Amém. Como a lição vem trazendo, que nós possamos tomar uma atitude diferente, nós possamos tomar uma atitude, Pai, em prol de trazer pessoas, de apresentar as Tuas verdades às pessoas. Que o Senhor fique conosco, nos dê um restante de dia em paz na Tua presença, e que o Senhor nos proteja e nos guarde, em nome daquele que vive e reina eternamente, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Pablo. Um feliz sábado a todos. Obrigado. Provai e vede. História de hoje, de olho na missão. Meu nome é Janina Osório, sou adventista de nascimento. Atualmente estou vivendo na cidade de Libertador San Martín, na Argentina, porque estou estudando na Universidade Adventista do Puigari. Na minha infância, a minha professora de escola sabatina acendeu a minha paixão pela missão quando li as histórias da carta missionária. Muitas vezes ela me colocava como personagem principal da história e me fazia sentir muito importante, como se eu estivesse nesse lugar. Essa professora era a minha mãe. Em 2009, tive a oportunidade de participar do primeiro projeto Missão Caleb no Paraguai. Era o início de uma vida em missão. A partir desse momento, passei a me envolver em projetos missionários da igreja no meu país durante as minhas férias. Minha vida foi transformada em todos os sentidos, principalmente na parte espiritual, quando eu vi a necessidade que as pessoas tinham de conhecer a Jesus. Cada vez que eu presenciava um batismo como fruto do nosso trabalho evangelístico, eu renovava as minhas forças espirituais. Meu coração se alegrava ao ver pessoas sinceras e sem esperança que agora podiam ter uma vida nova em Jesus. Em 2014, meu pai me incentivou a ter o meu próprio negócio e me abriu uma loja no ramo de móveis. Me senti muito feliz ao ter a minha própria empresa.
Mas alguma coisa dentro de mim me dizia naquele momento que eu só seria plenamente feliz no lugar onde estivesse o meu coração, no campo missionário. Foi assim que eu participei do projeto Um Ano em Missão em La Rioja, na Argentina. No final de 2015, fui chamada para representar a Argentina no projeto Um Ano em Missão Sul-Americano, no Chile. Em cada chamado, eu sabia que tinha que fazer as minhas malas e ir em frente, porque eu sabia e sentia que era um chamado que vinha diretamente do céu. Eu me propus um novo projeto, trabalhar numa região onde não houvesse presença adventista. Eu sabia dos grandes desafios para a Argentina e em 2017 me coloquei nas mãos de Deus para participar em algum projeto evangelístico nesse sentido. Durante o Congresso de Jovens, na Argentina, foi lançado o desafio de abrir um centro de influência em Luján, Buenos Aires. Foi assim que, em março de 2017, viajei até esta cidade junto com outras 7 garotas. Atualmente se encontram aqui na universidade 3 delas, estudando junto comigo. Somos bem amigas e nenhuma de nós se lamentou pelo fato de ter postergado um pouco a carreira universitária para participar dos projetos missionários da igreja. Amigas, tenho um novo desafio para vocês. Próximas férias, uma atividade missionária todas juntas. Vocês topam? Sim! Atualmente, minhas amigas e eu estamos nos preparando e nos capacitando para servir ao Senhor onde quer que seja. Foi um presente de Deus nas nossas vidas poder dedicar a força da nossa juventude para o avanço da sua obra aqui na Terra. Talvez você tenha feito vários planos para a tua vida, mas ainda não considerou trabalhar para o Senhor. Por isso, eu peço que você reconsidere os seus projetos e diga: Senhor, estou disposto a viver não só os meus sonhos, mas viver os sonhos que Tu tens para a minha vida. Você aceita viver esta experiência? Provai e vede. Que experiência extraordinária de fé viveu e vive a Janina, uma das nossas alunas da Universidade Adventista do Puigre, aqui na Argentina. Agora te convido para que juntos possamos adorar ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor te abençoe. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Fornalha Ardente. O verso para decorar está no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, e diz: Eu e minha família serviremos ao Senhor. A mensagem é: adoramos a Deus quando recusamos fazer coisas erradas. Alguém já quis levar você a fazer alguma coisa errada? E você fez? Certa vez, pediram que Sadraque, Mesaque e Abdinego fizessem uma coisa errada também. Finalmente ela estava pronta.
A gigantesca estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha ordenado que fizessem precisava ser alta, tão alta como um prédio de 8 andares. No dia seguinte, muitos governadores que serviam Nabucodonosor se reuniram no vale, junto à enorme estátua de ouro. Os governadores também olhavam espantados para a grande fornalha junto à estátua. Os soldados estavam acendendo nela um grande fogo. As pessoas cochichavam entre si, se perguntando o porquê de tudo aquilo. Então, um homem finalmente parou em frente à multidão e disse: Pessoal, obedeçam à ordem do rei. Quando os músicos tocarem, vocês devem se inclinar e adorar a estátua de ouro do rei. Quem não obedecer será atirado na fornalha em chamas. De repente, a música tocou. Todos se curvaram. Todos, menos os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não podiam adorar uma estátua. Alguns homens viram o que os 3 fizeram e correram para o rei. Olhe! Aqueles 3 hebreus não se inclinaram. O rosto do rei Nabucodonosor ficou vermelho de raiva. Tragam aqui aqueles homens. Os guardas levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego diante do rei. É verdade que vocês não se inclinaram para adorar a estátua de ouro que mandei levantar? Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Se não se inclinarem e adorarem a estátua, serão atirados dentro da fornalha de fogo ardente. Quero ver quem os ajudará. Sadraque, Mesaque e Abdenego permaneceram de pé e de cabeça bem erguida. Ó rei, nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas ainda que ele resolva não nos livrar, nós nunca adoraremos seus deuses, nem a estátua de ouro. Deixem a fornalha 7 vezes mais quente. Amarrem esses homens e os atirem dentro da fornalha. Os soldados obedeceram e atiraram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da crepitante fornalha. Mas, ao rei Nabucodonosor observar o fogo, ele logo se levantou, deu um salto e gritou: Não jogamos 3 homens na fornalha? Eu vejo 4 homens caminhando lá dentro, e o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego, saiam daí. Os jovens hebreus caminharam para fora do fogo. Os governadores se aglomeraram em volta. Quase não podiam acreditar naquilo. Sadraque, Mesaque e Abdenego não haviam sofrido queimaduras, nem mesmo tinham cheiro de fumaça. Louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O Deus deles salvou seus servos do fogo. Nenhum outro Deus pode salvar pessoas como este Deus. Há um Deus que fez o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Se você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá razão pra existir, sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. E empoeirou suas mãos e
seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Querido bom Pai, há muitas pessoas que estão nesse momento assistindo, nos ouvindo, através da escola sabatina, da pregação da palavra, e há muitas pessoas que estão se sentindo solitárias, há muitas pessoas que estão sofrendo, há muitas pessoas que estão necessitadas, mas que nesse instante, ó Pai, assim como o Senhor cuidou de Jacó naquele momento difícil da sua vida, no qual ele se sentiu solitário, sozinho ali naquele deserto, onde não tinha nenhum travesseiro para encostar a sua cabeça. Ele fez da pedra o seu travesseiro, mas ali o Senhor se revelou a ele. O Senhor possa se revelar também a cada pessoa nesse sábado. Ela possa sentir o teu amor, a tua paz, a tua bênção e a tua graça na sua vida. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Olá, feliz sábado! É um prazer estar aqui transmitindo uma mensagem para os irmãos e amigos da igreja de Vila Jacuí. Estamos passando por um momento difícil e alguns irmãos não têm condições de ir à igreja, mas têm condições de ouvir através das redes sociais a palavra de Deus. Eu agradeço o convite que o Ronaldo me fez e os irmãos aí da Vila Jacuí, eu tenho um carinho muito grande por vocês e sinto muito grato pelo convite que foi feito a mim para transmitir neste sábado a palavra de Deus aos irmãos aí da querida igreja de Vila Jacuí. Bem, vamos para o nosso assunto, que tem um tema até um pouco controverso no mundo em que nós vivemos. Será que este mundo em que nós estamos vivendo é um mundo de fidelidade ou um mundo de infidelidade? Fidelidade ou infidelidade? Bem, talvez você possa dizer, não, nós temos muita infidelidade. Mas alguns podem dizer, mas temos ao mesmo tempo pessoas que são fiéis. Temos fidelidade também. Bem, e você pode observar que as empresas desejam que você seja um fiel consumidor. Por exemplo, alguns são fiéis a uma determinada marca de sabão em pó, não é mesmo? Principalmente aquela que tem 3 letrinhas, alguns não trocam por nada. Passa de geração em geração, essa é a melhor marca de sabão em pó. O que é isso? Fidelidade. Alguns são fiéis ao programa de televisão, a uma série favorita, né? Um canal de filme ou um programa que é muito especial e quando dá aquele determinado horário, eu vou assistir. Isso o que é? Fidelidade. Alguns são fiéis também ao time de futebol. Né? Tem até uma torcida por aí que se intitula, como é mesmo? Ah, isso mesmo. A fiel torcida. E aqui tem um estádio aqui bem próximo, né? Eles têm esse título por quê? Porque eles são realmente fiéis ao time de futebol. Então podemos ver que neste mundo de tanta infidelidade, nós conseguimos perceber que também há algumas fidelidades também, e muito fortes. Bem, você já pensou, ou você já tentou cancelar um cartão de crédito? Bem, um tempo atrás apareceu um cartão de crédito e a gente acaba ficando com ele sem ter utilidade. Mas aí você quer cancelar o cartão e não consegue. A empresa faz de tudo para que você continue com aquele cartão e você continue sendo fiel a essa empresa, a esse cartão de crédito. Puxa, como que você vai cancelar um cartão que tem 10 mil reais de crédito para você? Na realidade, eu estou me livrando de uma dívida de 10 mil reais, né? Mas eles passam
a sensação de que aquilo é muito importante, que se você ficar sem aquele cartão, vai te fazer falta. E na realidade não vai fazer nada, não vai ter nenhuma importância na vida, né? Porque a gente continua vivendo sem cartão de crédito. Mas eles querem que você seja fiel. Bem, agora com essa pandemia que está assolando o nosso país, algumas empresas, alguns meses atrás, aí no início da pandemia, que estavam todos os restaurantes fechados, estavam fazendo o quê? Uma promoção para que você comprasse antecipado lá um determinado valor, um determinado prato, e você pudesse, assim que retornasse às atividades do restaurante, você pudesse consumir um pouco mais, né? Então você comprava lá um crédito de 100 reais e você poderia consumir lá, quem sabe, 130, 140 reais. Por quê? As empresas querem que você seja fiel. Seja fiel ao restaurante, aos produtos. Bem, mas se nós formos falar de algo mais pessoal, o quanto você espera de fidelidade do seu esposo? Da sua namorada, quem sabe, você que está assistindo, da sua noiva? 90%? Não. Você espera fidelidade de 100%. Você espera uma fidelidade completa. Porque tem que ser fiel. Não tem outra alternativa, tem que ser fiel. E se nós formos para o lado espiritual, se nós formos falar do lado de relacionamento meu com Deus, o quanto nós somos fiéis a Ele? Será que somos fiéis 100%? 100% de comprometimento? Bem, o que Deus espera da gente? Deus espera uma fidelidade parcial? A própria Bíblia responde. Vamos ver? Tiago, se você tiver sua Bíblia, você pode compartilhar, abrir lá em Tiago, no capítulo 2, verso 10. Tiago 2, verso 10. Pois, diz o seguinte, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A Bíblia já está mostrando que não adianta ter uma fidelidade parcial. Guardar os mandamentos de Deus parcialmente. Eu posso guardar 9, não serve. Aqui está falando que nós temos que ser fiéis por completo. Se faltar um, não serve. É isso que Deus espera de nós. Uma fidelidade completa. O verso é bastante forte, esse daqui. Nós usamos esse verso para pessoas que estão estudando a Bíblia, que pertencem a outras denominações, que não guardam os mandamentos de Deus. Mas esse verso cabe muito bem para nós. Porque isso mostra que nós temos que ser fiéis em todas as áreas espirituais. Bem, na época dos reis, você pode ler lá em Crônicas, e você começa a perceber que tinha reis que faziam a vontade de Deus e tinham reis que não faziam a vontade de Deus. Eram classificados de duas partes. Dizia assim, e fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor e os que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Olha só que interessante. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na história de um rei. Porque aqui fica claro quem era fiel a Deus e quem não era fiel a Deus. O que fazia que era reto aos olhos do Senhor eram os reis que eram fiéis, que na realidade foram até uma minoria. A maioria fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Mas quando nós lermos um verso aqui, que está em Crônicas, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Crônicas, no capítulo 25, verso 2. Aqui é a história de um rei chamado Rei Amazias. 2 Crônicas 25, verso 2. Já abriu? Já pegou sua Bíblia? Pega lá, é bom acompanhar. Diz o seguinte, ó. O rei Amazias diz assim, fez o que era reto ao Senhor,
Se eu parar por aqui, dá a entender que esse rei foi, fiel a Deus. Foi 100%. Mas o verso continua. Ponto e vírgula, não, porém, com inteireza de coração. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito dos reis de Israel, os reis de Judá, e esse rei foi considerado como um rei que foi fiel. Mas eu fui aprofundar um pouquinho mais, eu fui ler o restante da história desse rei. E aqui, no comentário bíblico adventista, nós entendemos que esse rei tinha um coração dividido. Eu vou mostrar aqui para vocês a história um pouquinho do rei Amazias. Era um rei que vivia de aparências. Talvez você conheça pessoas que vivem de aparências. Cristãos de aparências. Mostra que é um bom cristão, é reto naquilo que faz, mas não anda nos caminhos que Deus espera. Só na frente dos demais, mas quando está tudo distante das pessoas, faz o que é mal aos olhos do Senhor, como os reis. Bem, mas esse rei Amazias, ele teve que guerrear com os Adomitas. E ele foi vitorioso. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, ele venceu e ele trouxe algumas coisas que não deveria ter trazido. Ele trouxe ídolos que eram dos Adomitas. E pasmem, este rei, o rei Amazias, ele fez aquilo que Deus não se agradava. Ele começou a adorar esses deuses, os deuses dos povos que foram vencidos. Veja só, o Deus do céu, o Criador do universo, o verdadeiro Deus que deu a vitória a esse rei sobre esse povo que é derrotado, ele pega os ídolos e traz para o povo e começa a prestar culto, reverência a esses deuses. Ah, mas Deus não gostou disso. Deus sempre tem a intenção de resgatar o ser humano. E ele manda alguém para dar uma repreensão ao rei Amazias. E mandou um profeta. Vamos abrir a Bíblia, continuando no verso 15 e no verso 16. Verso 15 e o verso 16 de Crônicas 25. Segunda Crônicas 25, verso 15 e o verso 16. Diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: Acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido aos meus conselhos. Algumas coisas muito interessantes. Um rei que vivia de aparências. Um rei que gostava de viver assim, mostrando um ar de santidade, que fazia as coisas retas. Mas ele não estava fazendo. Quando fez coisas erradas, Deus mandou a repreensão através do profeta, mas ele não quis ouvir. Ele falou: olha, para com isso, eu não quero saber o que você está falando. Para com isso, olha que profeta mal educado. Mandou o profeta de Deus, eu falei aqui, o profeta não, o rei mal educado, né? Mandou o profeta calar a boca. Para com isso.
Será que eu vou ter que, na versão da linguagem de hoje, diz, será que eu vou ter que matar você? O profeta parou, mas deu o recado. Queridos, quando nós vivemos de aparências, quando não somos fiéis por completo, nós não queremos ouvir a repreensão. Eu quero seguir o caminho, do jeito que estou vivendo, tá bom. Não quero, não. Não tem que mudar nada na minha vida. Do jeito que eu estou vivendo, está bom. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, comendo o que eu estou comendo, que eu gosto de comer, vestir do jeito que eu gosto de vestir, ir aonde eu gosto de ir, assistir o que eu gosto de assistir. Não quero ninguém falando nada a respeito da minha vida. E quando vem alguma repreensão, para com isso. Opa, não te perguntei nada. Foi exatamente o que o rei fez com o profeta. E que muitos cristãos que vivem de aparência, que têm uma fidelidade parcial, faz. Eu vou continuar vivendo desta forma. Como cristãos, não podemos ter esse comportamento desse rei. Eu li certa vez um texto que até memorizei, que diz o seguinte: quando misturamos a nossa vontade com a vontade de Deus, a minha vontade com a vontade de Deus, prevalece a minha vontade. E eu acho que estou fazendo a vontade de Deus. Vou repetir. Quando misturamos a vontade de Deus com a minha vontade, prevalece a minha vontade. E no final das contas, eu acho que estou fazendo a vontade de Deus. Meus queridos, não é isso. A vontade de Deus tem que prevalecer por completo. Não é a minha que tem que se misturar. Quem tem que prevalecer é a palavra de Deus, a vontade de Deus na minha vida. Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma outra história. Vamos estudar duas histórias. A do rei Amazias, que foi fiel parcialmente, e a próxima história, que é uma história bastante conhecida, é a história do jovem rico. Vamos lá abrir em Marcos. Marcos no capítulo 10, verso 17. Marcos 10, verso 17. Marcos 10, verso 17, diz o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só que interessante, um homem, um rapaz preocupado com a vida eterna. E eu quero já falar algo para os jovens, para os irmãos mais idosos, para a liderança da igreja, para todos. Você tem se preocupado com a vida eterna? Você tem se preocupado com a tua salvação? Esse jovem estava preocupado com a salvação. Um jovem que talvez na época ele se destacava. Ele foi ali procurando Jesus para ter a resposta final. Mas voltando ali à história desse jovem. E Jesus começa a falar com ele, conversar um pouquinho. Jesus começa a citar alguns mandamentos. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. E o jovem disse que fazia tudo isso há muito tempo. Olha, mestre, eu faço isso há muito tempo, direitinho. E aí vem a parte difícil, né? Verso 18. Vamos ler? Verso 18. Ou melhor, verso 21. Conclusão final. Verso 21. E Jesus, fitando-o, o amou. E disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem
e segue-me. E aí aparece o verso mais triste dessa história. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Queridos, Jesus falou para ele, olha, falta uma coisa. Não era duas, não eram três, nem quatro, era apenas uma coisa que faltava na vida daquele jovem. Eu gostaria que Jesus falasse para mim, olha, Kelly, falta uma coisa na tua vida só. Talvez Jesus falasse para você que está aí nos assistindo, olha, falta só uma coisa para você estar completo. Seria bom, né? Porque na nossa vida tem tantas falhas, nós temos tantas coisas para melhorar, mas naquele jovem só faltava uma coisa. Eu tenho até um amigo que fala assim, olha, dá até uma inveja desse jovem, né? Dá até uma inveja. A gente tem tanta coisa para melhorar, mas ele só tinha uma coisa para melhorar. Mas ele recusou. Ele saiu dali triste. Queridos, aqui é a prova que nós temos que ser fiéis a Deus por completo, 100%. Esse jovem era um cristão, nota 9,5. Olha, quem tira nota 9,5 é uma nota excelente, né? Eu sou professor de matemática, todos já conhecem, né? Tanto é que vocês estão vendo aqui virou minha sala de aula. Estou fazendo essa mensagem do meu quarto, e aqui o meu quarto se transformou aqui numa sala de aula. E o aluno que tira 9,5, ele fica satisfeito, fica muito feliz. E aquele jovem era um cristão 9,5, mas não serviu para estar nas mansões celestiais. Esse aqui é a prova que os detalhes são importantes. Algumas pessoas não se preocupam com isso. Algumas pessoas acham que posso levar a minha vida mais ou menos. Ser um cristão assim, vamos dizer, um cristão 90% é um cristão top, né? Mas não é isso. Faltava um detalhe naquele jovem e ele perdeu a salvação por causa disso. Então temos que ser perfeitos? Não vamos pecar mais? Não. Se o jovem rico seguisse a Jesus, não quer dizer que ele não iria mais pecar. Não quer dizer disso que você seguir a caminhada cristã é não pecar mais, de forma alguma. Mas aquele jovem não estava disposto de abrir mão de uma coisa que ele gostava muito. Queridos, será que tem alguma coisa que está te prendendo e você não quer abrir mão? E acha que vai para o céu dessa forma, sem abrir mão de algumas coisas? Pode ser até uma coisa. E alguns começam a falar, eu acho que isso aí não tem problema nenhum. Eu acho que é assim, eu penso assim dessa forma. Será que Deus vai se preocupar com isso? Não. Uma mentirinha só não tem problema. A gente pode mentir uma coisinha ali, tá tudo tranquilo. Uns minutinhos no sábado, né? O pôr do sol está 6 horas, mas se eu passar um pouquinho, não tem problema algum. Acha que isso vai prejudicar a minha vida espiritual? É que muitos jovens, que muitos irmãos acabam dizendo, isso não vai me afetar espiritualmente? Queridos, não é isso que Deus está falando através dessa história. Os detalhes são importantes. A nossa fidelidade para com Deus tem que ser completa. E eu vou insistir nisso. Nós estamos vivendo uma época em que os cristãos estão deixando as coisas assim, tudo mais ou menos, né? Nada é tão certo, nada é tão errado. Estamos acostumando com as coisas deste mundo e vamos levando a nossa vida assim, ir na igreja, cantar, louvar, mas eu faço também algumas coisinhas que me dão prazer, que Deus não se agrada, é claro, mas está tudo certo. No final das contas, a gente dá um jeito, né? Será que é assim?
Será que nós conseguimos dar um jeitinho para com Deus? Deus sabe que vai dentro do nosso coração. Eu posso enganar muitas coisas, né? Posso ter uma aparência de um bom cristão na igreja, perante os irmãos, mas Deus sabe que vai dentro do meu coração. Queridos, por que Deus quer a nossa fidelidade? Ah, meus irmãos, Deus quer proporcionar bênçãos. Deus queria que o rei Amazias, juntamente com seu povo, fosse um povo feliz ao lado de Deus. Que eles recebessem bênçãos. O jovem rico que saiu triste, não era para ele sair triste, não era para ele sair pesaroso. Era para ele sair feliz dali com a presença de Deus na sua vida, certo da salvação. Ele foi para perguntar sobre a salvação e ele iria ficar com a consciência tranquila de que estava no caminho certo, mas ele não quis abrir mão. O rei Amazias também preferiu continuar nas práticas erradas. E com isso, houve o quê? Tristeza. O povo de Deus sofreu por causa desse rei. E quando Deus quer nos proporcionar bênçãos, Ele quer proporcionar proporcionar caminhos para que possamos seguir corretamente e sermos fiéis a Ele. É por isso que Deus quer que nós sejamos felizes. E ainda tem mais. Deus nos trata com tanto carinho, com tanto amor. E olha que diz lá em 2 Pedro 2, verso 9. 2 Pedro 2, verso 9. Eu vou ler aqui, vou ler uma parte do verso que diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto muito dessa parte, que Deus nos considera como uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa não pode ter uma fidelidade parcial. Um povo de propriedade exclusiva de Deus tem que ser um povo fiel a Ele. Se Deus nos considera assim, por que vamos fazer uma fidelidade parcial? Vamos quebrar algumas regrinhas? Ah, mas assim a vida é muito difícil. Não. Quem disse? Quem disse que ser fiel a Deus traz tristeza? Alguém já disse para você? Olha, se você for uma vida de ter um cristianismo autêntico, um cristianismo fiel a Deus, ali, um cristianismo que Deus espera, isso vai me trazer tristeza? Não vai trazer tristeza. Vai trazer muito pelo contrário. Vai me trazer paz, tranquilidade, a certeza da salvação. Olha que bênção. Queridos, e nós estamos nos preparando para ir para o céu. Eu fiz uma pergunta na história do jovem rico. Você tem se preocupado com a tua salvação? Se preocupado com a eternidade? Nós temos que nos preocupar, porque nós somos cristãos, porque um dia queremos morar nas mansões celestiais, ir para um lugar que não vai ter pandemia, ir para um lugar onde não haverá morte, não haverá tristeza, haverá alegria. E muitas vezes nós queremos continuar com isso, vivendo neste mundo mal, mas tem algumas coisas que me dá prazer, eu quero continuar dessa forma. Quem que Jesus vai levar para o céu? A pergunta que eu faço aqui para os irmãos. Será que Jesus vai levar para o céu os que forem fiéis 90%? Os cristãos 9,5%? É isso que Deus vai levar para o céu? Não. Então, como eu posso ser fiel a Deus?
Como podemos ser fiéis a Deus neste mundo com tantas pressões, tantas coisas ruins acontecendo? Jeremias, capítulo 29, verso 13. Jeremias 29, verso 13, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, meu irmão, meu amigo que está me assistindo aí pela internet, você precisa permitir. Você tem que ter o quê? Um coração que quer a presença de Deus. Temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. O rei Amazias, ele era fiel parcialmente, o seu coração era dividido. Não podemos ter um coração dividido. Precisamos ter uma dedicação completa a Deus. Nós temos que buscar a Deus em comunhão todos os dias. Ter tempo para dedicar à oração, ao estudo da palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Temos que orar. Desta forma, nós estaremos fazendo o que Deus espera. Vamos sendo fiéis por completo desta forma. Meu querido irmão, meu querido amigo, Jesus Cristo está voltando e Ele quer te salvar totalmente. Eu quero terminar com mais um verso, Hebreus no capítulo 7, verso 25. Gostaria que você lesse esse verso na sua Bíblia. Abra aí, pega a sua Bíblia, leia Hebreus 7, verso 25. Hebreus 7, verso 25 diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse verso é extraordinário. É um verso que fala sobre a salvação. Mas quando eu li esse verso, eu fiquei intrigado com uma palavra. Vocês estão vendo que está escrito totalmente? A palavra totalmente. Vamos ler esse verso e vamos pular a palavra totalmente. Olha só. Por isso também pode salvar os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só. Está mostrando que Deus quer nos salvar. Mas então por que tem essa palavra totalmente? Vou chegar aqui bem pertinho de você, meu irmão, meu amigo, meu jovem que está aqui. Deus não vai salvar uma parte de você. Por isso que está aqui totalmente. Ou Deus vai te salvar, ou Deus não vai te salvar. Ele vai te salvar não por completo, ele não vai salvar uma parte de você. Então ele está dizendo aqui, categoricamente, eu vou te salvar, mas vai ser por completo. Eu não consigo salvar, eu não posso salvar uma parte. Por isso que você tem que ser fiel por completo, meu querido. E tem outra parte desse verso que é extraordinário. Esse verso aqui fala a respeito do seguinte: os que se chegam a Deus. O que é se chegar a Deus? O que é isso? Os nordestinos têm uma expressão que é muito usada, né? A gente encontra muitos que são nordestinos, e aí na igreja tem alguns que também são nordestinos, e usam até essa expressão. O paulista usa, né? Venha para cá, né? Mas o nordestino, se achegue para cá. O que é isso? É ficar perto. Aqui está falando, se achegam a Deus. Deus não vai te salvar se você estiver longe dele. Duas coisas nós aprendemos desse verso. A salvação vai ser completa. E Deus não vai salvar se você estiver longe.
Queridos irmãos, queridos amigos, que Deus te abençoe, que você possa ter uma vida de dedicação a Deus, que você possa ser um cristão por completo. Se tem alguma coisinha que você precisa abandonar, que faça. Você não vai ficar triste por isso. Jovem, você talvez ache que se for muito cristão, vai ser uma vida triste. Não, não vai ser uma vida triste. Quem disse isso? Quem diz que Deus vai te deixar você triste? Todos aqueles que foram a Jesus ficaram felizes e satisfeitos. Entregue sua vida a Deus por completo. Seja um cristão fiel 100%. Desta forma, você estará se preparando para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um prazer estar compartilhando aí, através das redes sociais, esta mensagem. E que Deus possa estar fazendo uma obra especial na tua vida, no teu coração. Vamos orar? Bondoso Deus, o Pai, nós agradecemos porque estamos estudando a tua palavra. Neste sábado, muitos irmãos estão ouvindo esta mensagem nas redes sociais. Não estão na igreja, pelos problemas que estamos passando, mas queremos que o Senhor derrame as tuas bênçãos nos lares desses irmãos. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos na vida dos familiares desses irmãos e amigos que estão nos assistindo. Mas queremos, Senhor, a tua presença no nosso coração, para que possamos ser cristãos por completos, porque um dia queremos estar nas mansões celestiais. Um dia nós queremos estar no teu reino, queremos passar a eternidade junto com os anjos, junto com Jesus, com todos os seres celestiais, porque ali haverá muita felicidade e nós queremos ser felizes. Nós queremos a tua presença e um dia queremos morar nessas mansões. Nos abençoe. Fica conosco, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo sábado e foi um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, meu Senhor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim.